palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 8. Vamos ler todos juntos esse? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Seguindo ainda no 9. Não vos deixeis levar ao redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por essa noite aqui, na Tua presença, Senhor. Abençoa cada família que veio aqui neste culto, ó Pai amado, aqueles que estão assistindo a live, Senhor. Venha abençoar aqui os nossos lares, ó Pai amado. Venha, ó Pai amado, deixar, Senhor Deus, permita, Senhor Deus, que a gente possa Te conhecer cada vez mais, ó Pai amado. Que nós possamos ansiar de Te conhecer, Senhor. Que nós possamos Te buscar cada vez mais, Jesus Cristo. Trazer a Tua palavra para os nossos lares, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Abençoa essa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente hoje vai ficar nesses 3 versículos e vamos refletir sobre o tema em memória de Cristo. O que é ter uma vida em memória de Cristo? Como é que é viver essa vida? A gente vai, então, responder a essa pergunta. Vai aí pelos textos respondendo essa pergunta. O que é viver em memória de Cristo? Porque memória, esquecimento, lembrança são coisas que nós temos que ter para a nossa sobrevivência. Nós temos que lembrar o que nós podemos comer, o que não podemos. É fundamental. E uma coisa bastante peculiar que acontece com todo cristão que começa a ler a Bíblia, é ele passar com a sua raiva sobre Israel. Todos, independente. Toda leitura anual, ou aquele novo convertido, ele vai ler as passagens que falam de Israel e a sua rebeldia contra Deus, e eles vão então falar aquela famosa frase. Por que que Israel se revolta contra Deus? Por que tanta rebeldia? Por que que eles fazem isso? No deserto, Deus manda o maná para eles, dá a bênção para eles. À noite, no muito escuro, muito frio, Deus manda a coluna de fogo para eles. E eles vão lá e esquecem dessa bênção de Deus. Eles vencem guerras, vencem batalhas, ganham a terra prometida, recebem do próprio Deus e se rebelam contra Deus. Eles esquecem dessa bênção. Então, essa revolta, essa questão de você ficar ali contrariado com esse povo, é normal, mas também não é exclusivo. Você passa por isso também hoje. Nós fazemos isso hoje, essa questão de esquecer das bênçãos de Deus. Só que no caso de Israel, como outras pessoas, a gente se sente um pouco mais fora desse padrão. Então a gente começa a julgar. Mas a questão aqui é essa, a questão do esquecimento das bênçãos de Deus. Era um povo tão agraciado, escolhido, e mesmo assim esqueciam de Deus. Mesmo assim, eles esqueciam de Deus e se contaminavam com as coisas ali da terra que Deus falava para eles não se contaminarem. Então, eles caíam em ruínas, caíam ali em juízo. Portanto, quando a gente esquece das bênçãos, o valor de quem nos beneficiou também é perdido. Se a gente não lembrar daquilo que foi feito para nós, o valor daquele que nos entregou aquilo não vai ter o mesmo peso, não vai ter o mesmo valor. A gente não valoriza tanto quanto antes. Agora, se aquela memória está lá ativa na nossa mente, todo dia nós estamos lembrando, aí sim, nós vamos então ser gratos àquela pessoa. Nós vamos lembrar. Quando você ganha um presente que você quer muito, você lembra do presente e quem te entregou aquele presente. Porque era algo que você queria. Então, aquilo vai ficar na sua mente. Agora, quando você recebe ali um presente que você não está muito esperando ele, você às vezes até esquece do presente e também da pessoa que te entregou. Essa correlação. Isso é muito perigoso porque esse esquecimento, ele leva à ingratidão. Que o povo de Israel cometia ingratidão e rebeldia a Deus.
Então, por eles esquecerem as bênçãos de Deus na vida deles, eles caíam em ingratidão também. Essa ingratidão que afastava eles de Deus. Como eu disse, era um povo muito abençoado. E nós hoje temos muitas bênçãos aqui, mesmo até aqui nessa terra, somos agraciados. Só da gente já estar respirando aqui é uma bênção de Deus. Nós somos abençoados. Então, essa questão do esquecimento, de você ter uma vida ali sempre lembrando do que Jesus fez por você, é o que a gente tem que ter na nossa vida. Tem que ter na nossa mente, porque eu não sei da vida de cada um aqui. Eu não sei exatamente como é a rotina. Eu também não deveria saber disso, não é importante para mim. Mas eu sei da minha. Eu sei da minha questão. E eu cometo deslizes. Eu sou ser humano, eu sou pecador também, eu cometo. Mas tem uma coisa que nós escolhidos temos de diferente, que é o Espírito Santo de Deus, que está ali nos lembrando. Ele, se a gente vai para um caminho que não deveria, ele está ali nos lembrando para a gente voltar e retornar ao caminho. E não se esquecer de Deus. E não se esquecer de Jesus Cristo. Porque essa questão é muito complexa. Por um deslize, você comete um pecado, e ali então está em pecado, e pode até aumentar e se afastar da presença de Deus. É essa questão que não devemos esquecer. Portanto, aqui no versículo 7, ele traz para nós: lembrai-vos dos vossos pastores, aqueles que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aqui ele traz 3 verbos muito importantes, que é a questão de lembrar, que é a questão de você imitar, e por último aí, atentar, ou então observar. São esses 3 pontos, esses 3 verbos. Essa advertência que ele faz para esse povo que chega até nós aqui hoje também é muito importante, te livra de bastante coisa. Porque você lembrar de vossos pastores vai contra uma teologia que estão pregando hoje, que é muito forte. Você tem que ser livre, tem que ter liberdade, tem que viver da sua maneira, tem que encontrar o seu jeito de viver. Então ele nega liderança e não fica firme debaixo de uma, não se sente alegre debaixo de uma liderança. Porque aqui em algumas versões pode estar pastores ou líderes, mas então aqui está pastores. Então sempre essa lembrança daquelas pessoas que estão ali te liderando, te guiando. Porque se você não está sendo guiado por uma pessoa de Deus, você está claramente sendo guiado por uma pessoa ali enviada do diabo, do demônio. Seja o que você preferir, ou das forças. Porque a gente sabe que tem a força do bem e a força do mal, inferno e céu. Então essa questão de lembrar dos vossos pastores, líderes, é muito importante. Mas não só lembrar, praticar, que é imitar, aplicar na sua vida. Que é então também você observar os atos de quem você está seguindo. Porque, por um exemplo, aqui nós temos a igreja que ela tem as programações, que no caso são domingo à noite, nós temos o culto, que é esse aqui que nós estamos. Segunda, quem consegue, faz e ora com sua família. Terça, temos a oração ali pelo Google Meet. Quarta-feira, culto de oração. Sábado, para quem vem também, tem a questão da escola de música e a EBD domingo de manhã. Todas as vezes que nos encontramos aqui é para nos alimentar. É para receber um alimento sólido. É para sentir essa presença de Deus. Mas e então, você vem para cá, recebe esse alimento e vai lá para a sua vida, e o que você vai compartilhar com os outros ao seu redor? O que você vai levar daqui dos estudos, das palavras, dos sermões? O que você vai levar daqui? Até dos louvores. São muitos os alimentos, muitas as questões. Graças a Deus a gente é uma igreja cristocêntrica, que está dentro ali da palavra. Então nós nos reunimos aqui, recebemos um alimento sólido e vamos lá para fora. E o que temos compartilhado? Ou então temos esquecido do que a gente tem
vivido aqui dentro dessas paredes. O que você lá fora, como filho de Deus, escolhido de Deus, que faz parte do reino, está passando para os outros? Que imagem você está passando? Que imagem nós estamos passando? Você tem imitado aqueles a quem você segue? Você tem observado a quem aqueles você segue? Porque hoje em dia é muito fácil se perder. Naquela época ali era regional, tinha muitos falsos profetas, era regional, mas ainda assim era fácil se perder. E hoje em dia, com a ascensão da internet, a gente pode ouvir um podcast, uma palavra ali na internet, e então se contaminar com isso é muito grande. Aquela pessoa que eu estou ouvindo, os seus atos, as suas atitudes, fazem jus àquilo que ela está falando, aquela palavra? Tem muitos enganadores por aí. Portanto, lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dele. Pastores esses, líderes que pregam a palavra, e essa fé que nós temos que imitar. Que são pessoas que entregam a sua vida para estudar, para ler, aplicar a palavra de Deus na vida delas, que não são perfeitas, elas erram também, mas assim elas falam da palavra de Deus. É o que nós fazemos aqui. E essa questão, ele traz da imitação não somente para ficar na lembrança. Porque se a gente só lembrar de algo e não fazer aquilo, a gente vai cair no esquecimento. Vai cair no vale do esquecimento e mesmo assim não vai adiantar de nada. Então, imitai boas atitudes, imitai bons hábitos dos seus líderes. Porque essa não aplicação só vai te fazer uma pessoa vazia. Você tem um título lá fora, um cargo, mas se você realmente não demonstra que você sabe daquilo, suas atitudes não demonstram que você é conhecido daquele assunto, você vai cair por terra. Não vai durar por muito tempo essa história, não vai durar por muito tempo a questão de você estar se parecendo. Porque somente vir ao culto, ser cristão, dar o dízimo, isso meramente não te torna salvo. O que te torna salvo é lembrar da obra que Jesus fez na cruz. É ter uma vida digna perante o Senhor Jesus Cristo. É ter uma vida em memória de Cristo. Então, uma característica do cristão que tem uma vida em memória de Cristo, que ele vive ali para que os outros vejam Cristo nele, é essa. De você observar e de você imitar. De você observar o ambiente que você está. Se for bom, você imita, se não for, você se afasta. Se aproxima mais das coisas de Deus, se aproxima mais de Deus, e assim você será um cristão que vive em memória de Cristo. A primeira característica, então, é essa de um cristão. Observador e seja imitador dessa advertência. E seguimos, então, para o versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Essa afirmação, ela casa muito bem com o que o pastor falou sobre relógio, sobre tempo. Jesus Cristo está além do tempo, ele não está sobre esse tempo. Porque ele é autoridade sobre todas as coisas. E por que ele afirma isso aqui? Porque nesse contexto aqui de Hebreus, muitos judeus que saíram de sua fé estavam sendo perseguidos, estavam sendo ali calados, sofriam dificuldades, e eles até tinham receio, um medo de fazer parte da obra de Deus. Eles tinham esse receio, esse medo. Então essa palavra de conforto aqui, que Jesus Cristo é o ontem, que é o mesmo ontem e hoje eternamente, era um refrigério para a alma deles. Pode vir tempestade, doença, dificuldade financeira, pode vir tudo o que for contra a sua vida, mas o Jesus a quem você segue, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se ele é assim, as suas promessas para a sua vida não seriam diferentes. Não seriam diferentes. A sua vinda, ele vai voltar, ele vai reinar, ele vai, então, julgar o seu povo. Então, o que Jesus Cristo, ele é para nós, é isso aqui. Ele é eterno, não está sobre o tempo.
a ansiedade que nós temos aqui nesse tempo, de talvez não conseguir um objetivo amanhã, ele não está sobre o tempo. Então, por que a preocupação? Então, por que tamanha desconfiança em Deus? Por que tamanha falta de crer em Deus? Por acaso você esqueceu dessas palavras? Você vive uma vida apressada, querendo resolver tudo com as próprias mãos, querendo dar uma de super-homem, passando a imagem que aguenta tudo, que tudo pode vir na sua vida e você consegue sem Jesus? Pode até funcionar por um certo tempo, mas vai acumulando, vai acumulando. Você vai suportando a primeira, suportando a segunda. Mas chega um ponto que não dá para viver assim, desse jeito. Nessa vida que a gente esquece que Jesus é eterno. Que todas as coisas estão sobre o seu domínio. Que a sua obra na cruz não foi em vão. Foi pela sua vida. Foi para que você seguisse a Ele. Para que você cresce nele. Podem ter perseguições, podem ter várias adversidades, mas Jesus Cristo, Ele é eterno. E é necessário que as outras pessoas creiam nisso também, que elas vejam isso que você crê na sua vida. Porque se você vem aqui, você ouve essa palavra, você crê nisso e você aplica na sua vida, é imediato. Jesus nunca falha, é imediato. Que o Espírito Santo vai agir ali na vida do seu trabalho, pode até ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar que você for. Você crê nisso, você crê em Jesus. Os seus atos condizem com essa palavra. Então, o Espírito Santo nas outras pessoas vão então abrir os olhos dela. A sua vida é uma pregação, a sua vida é um testemunho. E se você não vive como cristão, que crê em Jesus Cristo, que segue esses preceitos, então que mensagem você está querendo passar? De qual lado da batalha você está? A quem você está ajudando nesse lado da guerra? Você, talvez com atos que você até não perceba, que eu mesmo não perceba, possa estar ali passando imagem de que ser cristão é meramente vir para a igreja, é meramente estar sobre um regime de um pastor, é meramente estar proibido de fazer coisas que é prazerosa a esta terra. Essa imagem é errada, que não é assim. Nós seguimos um Jesus Cristo forte, um Jesus Cristo firme, um Jesus Cristo que ele não muda, ele é imutável. E se nós cremos nele hoje ele será como ele é. Amanhã também e ontem a mesma coisa. Nós que mudamos. Hoje nós queremos um objetivo, amanhã já não queremos mais. Hoje nós queremos um sonho, amanhã não queremos mais. A gente começa um objetivo aqui, a gente se frustra, não dá certo, já tentamos para outro, tentamos vários caminhos. Isso quer mudar. Se Jesus Cristo fosse assim, se na hora do Calvário ele fosse, não, eu vou tentar salvar a humanidade de outro jeito, eu vou tentar resolver, estaríamos perdidos. Não era essa obra que ele foi chamado, não foi para esse caminho que ele foi chamado. Ele foi chamado para ser essa autoridade suprema, máxima. E graças a Deus que é assim. Graças a Deus que é desse jeito. Não é do nosso jeito, apressado. Não é do nosso jeito, tentando resolver tudo quanto queremos. Porque nem tudo aquilo que queremos é bom para a gente. Porque se Deus permitisse tudo que a gente quer no nosso coração, estaremos mortos. Isso é fato. Estaremos mortos por não ter temor a Deus, por não ter esse temor a Jesus Cristo. Fazeríamos tudo quanto temos prazer. E esse prazer nos levaria à ruína. Então, essa característica tem que ficar firme no seu coração, ao ponto de que as outras pessoas possam ver isso em você, que é a confiança em Jesus Cristo. E não somente você falar com palavras, sim, se alguém te perguntar, você confia em Jesus Cristo? Sim, eu confio em Jesus Cristo. Não somente falar de boca para fora, mas você crer, ter uma vida sim, de confiança em Jesus Cristo. Ter uma vida de muita oração a Deus.
ter muita oração, ter muita presença dele, ter muita leitura, ter muito conhecimento, ter muito experimentado a presença de Deus. Uma coisa é fato, a gente passa por dificuldades, a gente teme coisas. Temer é normal, a gente pode ficar com medo de certas situações, de certos momentos ali da nossa vida, seja uma descoberta de alguma doença, ou algum despejo do emprego ali, despejo de casa, alguma coisa assim. Você vai ter esse momento. Mas não é aquela questão de você se desesperar, ficar louco, ficar assim, agora minha vida acabou. Não, sua vida não acabou. Você tem muito para viver. Com Jesus Cristo, então, é até depois dessa vida. É eterno. É depois daqui. Então, por que se preocupar tanto? Por que ficar tão apavorado com essas questões que já foram vencidas pelo amor de Jesus Cristo? Então, essa segunda característica de um cristão que vive em memória de Cristo é confiar em Jesus. É confiar na sua obra, é confiar ali no seu poder, é confiar, então, em tudo que Ele faz na sua vida. Nós cantamos louvores aqui que falam dessa exaltação a Deus, dessa adoração a Deus, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso. Então, se a gente canta isso aqui, por que não viver lá fora isso que a gente canta aqui, que a gente lê na Bíblia, que a gente estuda aqui também? Essa questão de você viver aquilo que estamos falando aqui. Não meramente falar ou professar com a sua boca. Porque se você for pegar o tanto de pessoas que falam que creem em Jesus, vai ter milhares, milhares, milhares. Pode sair dessa porta aqui até ali embaixo, você perguntar, você crê em Jesus? Você tem uma vida com Deus? Ela vai falar, sim, com todas as forças. Uma pode ser pelo medo do julgamento, ou então a outra que ela realmente tenha essa vida. Mas não vamos saber disso. Mas aquilo que você fala com a sua boca para os outros tem que ser na sua vida verdade. Não pode ser mentira, não pode ser ilusão, não pode ser uma confiança meramente de situação. Se Jesus te abençoa hoje, Ele vai te abençoar amanhã, Ele vai continuar te abençoando. Mesmo que seja um momento difícil, a bênção vai vir, Ele está contigo. E se você crê nisso, é isso que Ele está ao seu lado. É isso que Ele está fazendo, te ajudando. Ele pode permitir até que você passe por uma tribulação para que você aprenda uma lição, que você possa ficar mais forte. Mas Ele sempre vai estar com você. Então, sempre mantenha essa confiança em Jesus Cristo. Confiança em Cristo. Porque a Bíblia fala que Ele é o Senhor dos exércitos. E se a gente se reunisse para uma guerra e elegesse um líder para ser o senhor ali do exército, que fosse guiar, fazer a estratégia, fazer todo o comando, se ele não fosse um líder de confiança, nós perderíamos a guerra totalmente. Seríamos arrasados ali no primeiro dia, não duraremos nem uma hora. Mas se Jesus Cristo é esse Senhor dos exércitos, forte, poderoso, grandioso, então se você vai para a guerra, está passando por um momento de guerra, não tem o que temer, não tem o que se preocupar. A guerra já está vencida. Não tem o que se preocupar. Então é essa característica de confiança em Cristo que nós devemos ter. Então aqui vamos para o terceiro, que é o 9, diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. São histórias da Bíblia assim, que a gente vê muito. Pessoas que passam por uma situação, têm que ter uma escolha decisiva, e mesmo assim elas escolhem o errado. Mas tem outras também que escolhem o certo. E o seu dia a dia é feito de escolhas. Ele adverte que não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Falsos profetas, falsas teologias, prosperidade, que você vai querer ser rico aqui, essas coisas todas que nós conhecemos. Isso é muito perigoso para a sua vida espiritual. É muito perigoso porque nós somos bombardeados a todo tempo com informações.
E se a gente não filtrar, não ter uma base forte, não saber se aquilo é verdade ou não, se a gente não tem uma vida em comunhão aqui com a igreja, não segue líderes, não segue pessoas para te auxiliar, você vai cair e vai ter uma vida espiritual, se não for medíocre, vai ser morta. Uma vida espiritual morta. Porque são falsos profetas assim que usam da palavra de Deus. Eles podem até falar, pegar versículos da palavra de Deus, mas mudar para um contexto que seja para eles, para a vida deles. E você está sendo usado por esse propósito de maldade do homem. Que eles estudam a palavra de Deus, ele vê, ele conhece essa palavra de Deus, que nós conhecemos também. Mas ele usa isso para o mal, ele usa isso para tirar você de uma presença boa e verdadeira com Deus, para te levar para uma ilusão, para um caminho que é trevas, é ruínas. Então é isso que você não deve se deixar levar por doutrinas várias e estranhas. Fique com a verdade, fique com aquele Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho. Fique com esse Jesus Cristo, não procure outras coisas, não procure outros lugares para satisfazer os desejos do seu coração. Vigie os seus pensamentos, os seus desejos, as suas intenções do seu coração. O que ele está falando para você? Condiz com o que Jesus Cristo tem na sua vida? Você tem lembrado de Jesus Cristo nesses momentos que você precisa? E ele segue então falando que o 9, porque bom é o que o coração se fortifique com a graça. Ele falou aqui de dois caminhos. Um caminho de doutrinas várias e estranhas e outro da graça, o caminho da graça. Coração forte, esse coração que não se deixa levar por vento de doutrinas, por outras mensagens que se alegram, porque isso é muito curioso na nossa mente. Se a gente tem uma ideia que não condiz com o que Jesus Cristo tem para nós, e a gente vê outra pessoa afirmando aquela ideia que a gente tende a acreditar naquilo. A gente tende a pegar aquele caminho, a confiar nessa falsa verdade. E isso, então, leva a sua vida espiritual para a mediocridade, para a morte. Então, tem esse caminho. E aqui ele menciona também, não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então, no início aqui eu falei de decisão, de pessoas que tomaram decisões certas. Uma delas, a gente tem um exemplo que tomou uma decisão certa, Daniel. Quando estava lá, ele foi pego orando a outro Deus e não se deixou dobrar diante do rei. Ele não quis orar ao rei. Então foi jogado na cova dos leões. Ele tomou a decisão certa, mesmo que isso custasse a vida dele. Não custou por quê? Porque ele confiava em Jesus Cristo, ele tinha essa lembrança todos os dias na vida dele de quem estava com ele, de quem estava ali naqueles momentos. Por isso, ele não foi morto naquele dia, na cova dos leões. E essa decisão que ele decidiu tomar foi crucial na vida dele. E outro exemplo de alguém que não tomou uma decisão certa, se esqueceu de Deus, Sansão. A gente canta até a musiquinha aqui de manhã. Sansão, ele no fim da sua vida, ele veio lembrar e reconhecer quem Deus era na vida dele. E assim cumprir o seu chamado. Mas antes disso, ele tomou a decisão de seguir os desejos do próprio coração. Se envolveu com a pessoa que o levou para a ruína, que desde o início queria o seu mal. E a gente lê na história, fica até revoltado igual fica com Israel, falando, nossa, mas que cara cego. E a gente também, às vezes, se cega nesses momentos. Porque é prazeroso. Sansão ali, ele viu um banquete diante da vida dele, ele viu algo grande ali, alimentos de todos os tipos, prazerosos, gostosos, e ele decidiu então comer. Que não é isso que Deus quer. Não são esses manjares do mundo, essa questão do banquete, do alimento, que é onde você se alimenta, é muito mencionado na Bíblia também. Você não se deve levar por isso, pelos seus desejos, se alimentar das coisas desse mundo,
alimentar o teu espírito, ou então matar ele com alimentos desse mundo, que podem até ser gostosos, são tentadores, mas mesmo assim, se você se deixar levar por essa gula de desejo, de prazer, a sua vida então vai ser meramente em vão aqui nessa terra. Vai ser meramente em vão aqui, porque não foi para isso que Deus chamou. Ele chamou para você ter um coração forte diante da presença dele. É isso que ele quer de você. É isso que é mencionado aqui na carta aos Hebreus, que eles mantenham um coração forte. Sempre tendo essas histórias, lembrando dessas histórias de pessoas na Bíblia que foram exemplos para não tomarem o caminho errado. Que é na hora da decisão ali de você, todo mundo passa por isso, tem no dia. Você tem a oportunidade de pecar. Mas essa oportunidade de você pecar, você também tem a oportunidade de não pecar e engrandecer ao nome de Deus. Engrandecer ao nome dele, se manter firme, forte, não se deixar levar por desejos do seu coração. Então, na história de Daniel e de Sansão, a gente viu duas pessoas que tiveram escolhas. Um escolheu a certa e o outro escolheu a errada. Só que o que diferenciava os dois é que um se lembrava das bênçãos que recebia e o outro esquecia das bênçãos de Deus. Ele se esqueceu das bênçãos de Deus. Ganhou força, fez feitos maravilhosos. Isso com Deus. Porque se não fosse Deus, ele teria sido morto pelo primeiro animal selvagem. Mas ele se esqueceu. Ele achou que poderia viver sem Deus, poderia viver ali na sua vida, curtindo, tendo prazer. Mas não foi bem assim, é como eu falei, ele ficou feliz por um tempo. Mas depois a conta chegou para a vida de Sansão. Ele foi perseguido, foi amarrado, então ali no final da vida dele, ele lembrou de Jesus, lembrou de Deus. Lembrou de Deus na vida dele e cumpriu o seu chamado. Então essa questão do alimento que você come aqui nessa vida, que são essas tentações, desejos, oportunidades de pecado que você tem no dia a dia, seja até uma fofoca, que hoje em dia é normalizado, mas não devia, uma fofoca, seja ali algo mais sério, um pecado mais grave, pecado, que é ruim para o seu espírito. Não se deixe levar. Por isso a importância de ter um coração forte. Se fosse outra pessoa no lugar de Daniel, ele se renderia? Se fosse um coração mediano, na confiança em Deus, ele se renderia a adorar ao rei? A troco de quê? A troco de quê? A troco de entregar sua vida e não poder estar diante da presença de Deus eternamente? Ele foi firme, ele teve um coração forte, ao contrário de Sansão. Então são essas distrações que tentam te enganar a todo momento. São essas informações, são esses momentos que tentam te enganar a todo momento. E não é muito longe não precisa ser nem uma pessoa estudada não. Pode, se você não tiver uma base muito forte, até um encontro de família, se uma pessoa falar alguma coisa sobre a Bíblia que você não sabe, você pode até ficar meio intrigado com aquilo. Um exemplo maior é a questão de dízimo. Nossa, mas tem cristãos que são xingados de tudo quanto é porque dão dízimo. Assuntos ali da família. Aí vem aquele tio lá que você nem lembra que ele existe, que ele aparece só para fazer aquele comentário. Você dá dízimo para a igreja? Ele não conhece, mas ele fala isso. Ele planta a semente ali. E se não for uma pessoa muito forte, ele fica pensando a noite toda ali. Nossa, realmente. Ele falou aquilo. Eu dou dízimo para a igreja. Eu posso usar esse dinheiro para mim. A troco de quê? Eu pergunto novamente. A troco de quê? A troco de negar que Jesus veio a essa terra, morreu por seus pecados, se entregou por sua vida, para então você comprar algo que você queira? Para isso? Não é bem assim. Se mantenha forte, se mantenha firme, se mantenha como rocha diante da presença de Deus. E então aqui nós seguimos, já finalizando, com essas características. Aquele cristão que vive uma vida em memória de Cristo, ele tem as seguintes características.
ele é observador e imitador, ele é confiante em Cristo Jesus e ele tem um coração forte diante de todas as doutrinas várias e das tentações desse mundo. Ele tem essas características. E aí, então, é momento de refletir na sua vida. O que você tem feito, o que você tem falado, pensado, desejado, planejado na sua vida que não vá de encontro com essas palavras. Que não tem tido sincronia, não tem alinhado com o que Deus tem para a sua vida. O que nesses aspectos? Essa lembrança que nós temos que ter, cravada no nosso coração, todos os dias, ao acordar, levantar, deitar, ao orar, em todos os momentos. Não se esquecer daquele que entregou a sua vida para morrer no seu lugar. Não foi em vão, irmãos, essa obra toda. Não foi em vão que Deus, de toda a sua glória, o seu poder, se transformou em homem, habitou entre nós, esteve aqui, passou por tudo que a gente passa hoje, para a gente hoje então esquecer, assim como Israel esquecia também, disso, dessa bênção, dessa graça que nos alcançou. É isso que nós temos que ter em mente todos os dias e não se esquecer. Então, daquela pergunta que eu fiz no início, como que é ter uma vida em memória de Cristo? Zelando por essa obra, zelando por esse amor que te alcançou, valorizando quem te beneficiou, com esses aspectos aqui. Observando os líderes que te pregam a palavra, que te pregaram a palavra, imitando os seus atos, a sua fé, se mantendo firme, confiando em Cristo Jesus e tendo um coração forte para não se deixar abater por qualquer vento de doutrina, por qualquer falácia que falam aí sobre o Evangelho vivo e verdadeiro. Então tenha isso em mente. Ore a Deus, se mantenha firme, se possível faça até jejum, para que você tenha uma vida em memória de Cristo, com lembrança, com amor, com gratidão. Porque um dos pontos mais perigosos do esquecimento é a questão da ingratidão. Se você esquece, o próximo passo já é a ingratidão. Não seja ingrato a Deus, não seja ingrato a Jesus Cristo por tudo que Ele fez na sua vida. Não trate a obra que Jesus fez na sua vida como um favor, um mero favor. Algo que você não queria receber. Não trate isso. Ele veio, te salvou, se entregou, se sacrificou por você, por mim, por todos nós que estamos aqui hoje. E Ele é um Jesus que é eterno. Ele já te amava antes de você nascer, Ele te ama hoje aqui no presente e Ele vai te amar ainda eternamente quando estivermos com o Pai. Então, portanto, vamos nos lembrar disso que Jesus fez na nossa vida. Todos os dias, ao acordar, seja grato a Deus. Obrigado, meu Deus, por o que o Senhor fez na minha vida. Entregou o teu único filho para me salvar. Por todas as situações que você passar, lembre quem é o seu Salvador. Quem é aquele que te salvou ali no Calvário, na cruz. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, porque às vezes, ó Pai amado, nos esquecemos, Senhor Deus, da Tua obra. Ficamos, ó Pai amado, em meio à correria do tempo, do dia, e não temos nenhum tempo para tirar para o Senhor, para ler a palavra, para orar, para então ter um momento com o Senhor, uma presença de Deus. O Senhor fez essa obra maravilhosa, ó Pai, para então termos a reconciliação contigo, ó Deus. O Senhor, o Pai amado supremo, queria estar conosco, ó Pai. E nós também queremos estar com o Senhor, ó Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos hoje aqui, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, essa foi a palavra de hoje. Que ao sair daquele portão, que ao você acordar amanhã, não se esqueça daquele que te salvou. E que os outros também possam lembrar na vida deles aqueles a quem você segue. Coração silencioso, estamos dispensados.